Fala gurizada, tudo certo? Aqui é o Marcelo do Nerdverso Cast, passando para trazer um review de um filme chamado Meu Vizinho Adolf, uma comédia dramática produzida por israelenses e poloneses que vai ser lançado aqui no Brasil agora no dia 25 de maio de 2023 e com distribuição da A2 Filmes. Eu já assisti e eu tô aqui para dizer para vocês que foi uma surpresa muito boa. Eu não sabia muito bem o que esperar depois que eu li a sinopse, que é basicamente um refugiado judeu que vive na Argentina, que tem certeza que o vizinho dele é ninguém mais, ninguém menos que o Adolf Hitler, né? Então eu pensei, cara, será que esse tema já não tá muito batido e tudo mais? Mas eu tô aqui para dizer para vocês que foi uma baita surpresa esse filme. Sério, eu adorei, cara, por dois motivos. O pano de fundo histórico dele, que nós já vamos falar, mas acima de tudo a atuação dos dois personagens principais. Cara, a atuação magistral do David Heyman, que interpreta o Marek Polski, que é o judeu refugiado que vive nessa zona rural da Argentina, e o vizinho dele, que ele acha que é o Adolf Hitler, é interpretado pelo grande ator Udo Kier, alemão, né? Então já fez várias produções aí, e cara, sério, a atuação é demais e te prende do início ao fim. É um filme de comédia dramática, mas eu acho que ele pende muito mais pro lado do drama do que pro lado da comédia, assim. Porque, querendo ou não, a gente vai falar do Holocausto. Volta e meia a gente vê o Marek olhando para as fotos da família dele e ele é basicamente o único sobrevivente da família. Então é um tema muito pesado que, às vezes, as ações atrapalhadas do Marek dão a brecha para algumas risadas ali ao longo do filme. Mas, cara, eu posso dizer para vocês facilmente, ele tem 1h30 de duração. E passou voando, eu nem vi passar, na verdade, quando vi o filme já estava acabando. Isso para mim é um sinal de que o filme é muito legal. O filme começa em 1934, na Polônia, e nós temos o Marek e a família dele, a família Polski, toda reunida lá num dia de tarde, de sol, todo mundo comendo e dançando e pulando, só alegria para todos os lados. Mas a gente sabe que 34 também é o ano em que o Adolf Hitler se torna o Führer da Alemanha e é obviamente a perseguição aos judeus e a outros grupos pela Europa começam a crescer demais, assim. Muitos deles vão acabar fugindo. A gente descobre mais pro final do filme o que acontece com a família do Marek, já que ele vive sozinho. Aí o filme corta para 1960, num vilarejo bem pequenininho, numa zona rural lá da Argentina. Aí a gente vai acabar tendo contato com algumas notícias que estão acontecendo no mundo real na década de 60, que uma delas é o grande terremoto de Valdívia, no Chile, que é considerado o maior terremoto do mundo, 9,5 pontos na escala Richter, mais de 1.600 pessoas acabaram morrendo lá dentro, foi um negócio horrível. E também aconteceu a prisão do nazista Adolf Eichmann, um dos maiores monstros do partido nazista, um dos arquitetos da destruição, que foi capturado pelo Mossad, que é o serviço secreto de Israel, que acabou dopando ele e acabou levando ele para Israel para ele ser julgado lá pelos seus crimes contra a humanidade, cara. Isso é real. Muitos nazistas, ao final da Segunda Guerra Mundial, fugiram para a América do Sul. E um dos maiores destinos foi a Argentina. Se a gente colocar isso em número, a gente deve lembrar que são 9.000 nazistas que fogem para a América do Sul para não ter que pagar pelos seus crimes lá na Europa. Desses 9.000, 5.000 acabam entrando na Argentina, 2.000 vêm para o Brasil e o restante acaba se espalhando entre Equador, Paraguai, Uruguai e o Chile também. Tá, mas por que a Argentina era o principal destino desses caras? Acima de tudo, porque o governo do Juan Domingo Perón era um governo simpatizante do nazismo, então eles acharam que lá seria um bom lugar para eles irem. Alguns historiadores argentinos tentam provar que já existia um acordo. Caso se tudo desse errado lá na Europa, muitos nazistas fugiriam e receberiam documentos falsos para poder entrar dentro da Argentina. Então tem isso também. O fato é que, cara, terminou a Segunda Guerra, vai ter bastante refugiado que veio para cá antes, na busca de uma vida melhor, sem perseguição, mas muitos nazistas vieram para não ter que pagar pelos seus atos, né? Em 1960, então, o Adolf Eichmann, ele acaba sendo levado para Israel, como nós comentamos antes. O filme gira em torno, então, desse contexto histórico. Nós temos um Marek desiludido, solitário e rabugento, vive sozinho na casa dele, basicamente olhando para a foto da família dele. Sendo o único sobrevivente, ele fica lá todo dia vendo aquela fotografia cheia de saudade, uma casa super simples, mas é afastado de tudo, do jeito que ele quer, do jeito que ele precisa, naquele momento. Só que aí do nada chega um vizinho novo, se muda pra lá, e ele tem um monte de ajudantes que são alemães. Nós temos lá um carro que é muito parecido com o carro que o Adolf Hitler utilizava quando ele era o líder lá do Império Nazista. Então
o cara já começa a ficar meio encabreirado ali, pensando, meu, o que é isso que tá acontecendo aqui, né? Quem é esse vizinho? Já não tô gostando do fato de ter vizinho. O Marek, ele é um cara que, basicamente, o passatempo dele, o hobby, é ter uma roseira e cuidar daquela roseira. Porque a família dele tinha uma roseira enorme lá na casa, como a gente vê no início do filme. E eles cuidavam, a esposa dele, a mãe dele cuidavam daquelas roseiras, tipo, pô, como a vida delas. E ele manteve isso, era uma forma de conexão com o passado dele. Só que assim que aquele vizinho se muda, já começa uma briga, porque ele diz que o território dele é maior e ele vai estender a cerca e, consequentemente, a roseira vai passar pro lado do vizinho. Quando ele vai lá reclamar que o cachorro desse vizinho novo passou pro gramado dele e que destruiu a roseira dele e tudo mais, ele vê que esse vizinho novo tem um óculos escuro, ele não tira aquele óculos escuro pra nada, e em um dado momento eles estão lá discutindo efusivamente, o óculos dele cai, ele vê nos olhos do vizinho e ele dá um passo pra trás porque ele fala, meu, é o Adolf Hitler. Ele não externaliza aquele sentimento, mas ele fica, cara, é o Hitler. Por quê? Porque ele encontrou o Hitler em 1934 num campeonato de xadrez. O Marek, ele sabe demais de xadrez. E ele teria cruzado com Hitler num corredor e viu os olhos dele e ficou com muito medo porque ele viu que eram olhos de pura maldade, como ele mesmo disse. Aí no desenvolvimento do filme nós temos um Marek que vai até a polícia da Argentina para falar, eu cruzei com o Hitler, ele é meu vizinho. Só que, obviamente, ninguém dá bola, fala, tudo bem, senhor, né? A gente sabe que tu é um refugiado, a gente sabe que a tua família morreu nos campos de concentração, tu tem um desejo de vingança, tu quer justiça, então é normal que tu veja ele por aí. Como a polícia não leva ele a sério, ele começa, então, a investigar sozinho. Só que para poder fazer essa investigação, ele tem que, inevitavelmente, acabar se aproximando desse cara, que também gosta de jogar xadrez, e isso acaba sendo como porta de entrada para os dois se aproximarem ali. E eles acabam fazendo até amizade. Só que tu nunca sabe, isso que é legal ao longo do filme, tu nunca sabe se de fato o cara é o Hitler ou não, cara. Porque em alguns dos momentos tu vai falar, bah, é o Hitler. Tipo, o cara é canhoto, ele tem olho azul, ele não gosta de gente que fuma, ele pinta desde cedo, ele tem os trejeitos do Hitler. Então tu assiste o filme, em todo momento tu fica falando, cara, é o Hitler, cara, não é o Hitler, cara, é o Hitler. E tu fica indo e vindo. No final do filme, a gente começa a se aproximar já dos desfechos, a gente acaba descobrindo, e cuidado com spoiler agora, tá? Então, quem não quiser ver o spoiler que eu vou colocar, então saiba, ó, 3, 2, 1, spoiler. A gente descobre que aquele cara é um alemão que, na verdade, ele é um sósia do Hitler. Existe aí muitas teorias conspiratórias de que o Hitler ele tinha 4 sósias por segurança. Tipo, às vezes colocava um deles lá porque ele achava que ia sofrer um atentado. Então, se morresse alguém, não seria o Hitler real. E esse cara que se mudou ali pro lado, na verdade, é alguém que é igual ao Adolf Hitler, mas não é ele de fato, né? Então, a história tem esse desfecho surpreendente. E no final a polícia acaba levando a sério, então, a figura do Marek, que fala, olha só, a gente tem meio que uma desconfiança de que o teu vizinho, óbvio, não é o Hitler, mas ele pode ter uma ligação com os nazistas. E aí o que o Marek faz? Vai atrás do vizinho, agora amigo dele, fala, cara, olha só, eu tentei desencorajar a polícia, mas eles vão vir atrás de ti na segunda-feira. E o Marek fala, então, o que tu vai fazer? Aí o seu vizinho, né, o suposto Adolf, que ele vende o nome dele como Hermann Herzog, ele fala, cara, eu vou fazer o que eu sempre faço, eu vou embora. Né? Então, basicamente, nós temos aí uma relação de amizade que é construída através de uma dúvida bizarra, né? Tipo, imagina se o teu vizinho é ninguém mais, ninguém menos que o Hitler, né, cara? E no momento que eles se aproximam, no momento que o Marek acaba se abrindo para ele acaba falando que a família dele morreu nos campos de concentração. Então, basicamente, é um judeu polonês conversando com um alemão nazista sobre como ele sofreu com o Holocausto Judaico, como ele sofreu com a perseguição quando os nazistas chegaram ao poder. Então ele é um filme que tem os seus momentos de humor, ele tem os seus momentos de mistério, ele tem os seus momentos de drama, e eu confesso que no final eu me emocionei. Como um todo, então, é um filme que tem apenas 1h30, passa muito rápido, as atuações são magistrais, vale muito a pena, cara, mesmo.